O Santos está atrasado para 2023. Enquanto outros clubes têm planejamentos definidos e já começam a busca por reforços, o peixe do presidente Andrés Ueda ficou para trás. Depois de demitir o diretor Nilton Drummond e ver o ex-técnico Lisca pedir o boné, Andrés Ueda acumulou as funções de presidente e diretor. Para piorar a situação, o peixe recebeu o não de Sebastião Becassese e Marcelo Bielsa e acabou por efetivar Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, até o fim do Campeonato Brasileiro. Sem diretor e técnico para 2023, com certo risco no Campeonato Brasileiro, o Santos não é atrativo no mercado. Essas definições só devem avançar a partir de novembro, com a reta final do Nacional e o período de Copa do Mundo. Em outubro de 2021, há um ano, o Santos não vivia um grande momento, mas tinha um pré-contrato com Eduardo Bormann assinado, via Fábio Carille como treinador para 2022 e estava satisfeito com Edu Dracena como executivo. Agora, o peixe não acertou com ninguém, não sabe seu técnico para 2023 e tem muita dificuldade para encontrar um diretor. Diante de todos esses problemas, o Santos não deve beber água limpa para 2023, último ano da gestão de Andrés Ueda, com a promessa presidencial de maior investimento. E eu costumo falar, 2022, se a gente conseguir chegar até o final do ano, aí a coisa começa a mudar. 22 está cedo, né, que vai ser um ano sofrido, tá? Porque a gente tem que honrar contas, todos esses acordos que foram feitos, e uma coisa que é muito importante, que foi o nosso comprometimento com o nosso plantel. Tá? O Santos hoje está rigorosamente em dia com seus salários e com o seu direito de imagem. Tá? Isso para nós é um motivo de orgulho, tá? Com tanto problema financeiro, o Santos poder falar isso. Tá? Não sei se a maioria dos clubes podem estar nessa situação. Mas 22 vai ser sofrido, 23 o Santos muda a sua chavinha. Tá? Em 23 a gente está numa situação um pouco mais confortável, tá? E com certeza a gente volta a investir pesado no futebol e para dar alegria nessa torcida, né? Sair desse período cinzento que o clube atravessou nos últimos anos e voltar a ser o Santos que sempre foi, com um elenco forte, não que nosso não seja, então, a gente tem um elenco bem razoável pela situação do clube, tá? Com muitos jovens amadurecendo, mesclados com uma equipe já mais madura e que pouco a pouco vai dar alegria para a nossa torcida. A notícia que bombou hoje foi a de Marcelo Galhardo. Um pronunciamento curto para comunicar uma decisão enorme. O técnico Marcelo Galhardo anunciou nesta quinta-feira a sua saída do River Plate, depois de 8 anos de serviços prestados na função. O treinador vai continuar no clube até o final do contrato, em dezembro, e não vai renovar o vínculo depois disso. A los cual anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Quando o evento desta quinta-feira foi marcado, a previsão era de que Galhardo daria uma entrevista coletiva. Porém, o pronunciamento no estádio Monumental não durou mais que 5 minutos. Marcelo Galhardo é treinador do River Plate há 8 anos. Ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do tradicional clube, com 2 títulos da Libertadores, um da Copa Sul-Americana, uma edição do Campeonato Argentino, 3 troféus da Copa Argentina, entre outras conquistas. O técnico estava sem falar com a imprensa havia 4 jogos na temporada. Depois da vitória sobre o Platense, pelo Campeonato Argentino, ele teve na noite da quarta-feira uma reunião com o presidente do clube, Jorge Brito, que durou até o início da madrugada. Neste período em que está no River Plate, Galhardo chegou a ser cotado em grandes equipes, inclusive da elite do futebol europeu. O argentino chegou a ter seu nome associado ao Barcelona antes do acerto do clube catalão com o técnico Xavi Hernández, mas as negociações não evoluíram naquele período. Clubes brasileiros como o Flamengo também já passaram entre as possibilidades para o futuro de Galhardo. Durante a entrevista coletiva, o argentino confirmou como será seu futuro dentro do futebol neste momento, dizendo apenas que vai fazer uma pequena pausa na carreira. De acordo com a imprensa argentina, Galhardo poderá ficar longe do futebol por pelo menos 6 meses até o início de uma nova temporada no futebol europeu, onde poderá ter mais oportunidades. Além do River Plate, Marcelo Galhardo também já treinou o Nacional do Uruguai, em sua primeira experiência como treinador após encerrar a carreira dentro dos gramados. Na ocasião, o treinador conquistou o título do Campeonato Uruguaio na temporada 2011-2012. Pelo River, além de 2 edições da Libertadores, Galhardo conquistou a Copa Sul-Americana, a Recopa da América do Sul, o Campeonato Argentino, a Copa da Argentina e outros. Diz aí, torcedor do Santos, Marcelo Galhardo seria uma boa opção para assumir o peixe? Deixe sua opinião nos comentários. Depois de emplacar uma longa sequência entre os titulares do Santos,
Vinícius Zanocelo perdeu espaço com Orlando Ribeiro. O meio-campista não entrou um minuto sequer nos últimos 3 jogos do Peixe. Nesta segunda-feira, após a goleada de 4-1 sobre o Juventude, o técnico comentou sobre a ausência do garoto. Segundo ele, a ideia ao tirar o camisa 25 foi deixar o time mais ofensivo. Hoje a minha preocupação maior é com quem não está no time, né? A gente tem que realmente estar sempre conversando, a gente tem que estar sempre orientando. E o Zanocelo saiu da equipe porque nós achamos que nós precisávamos atacar um pouco mais de meias e atacantes. A característica dele é diferente, né? Isso não quer dizer que ele não vai ter mais oportunidades. Como eu falei, todos do grupo vão ter em algum momento a oportunidade. Eu não sei dizer quando, mas eles têm que estar preparados. Por unanimidade, o Comitê de Gestão do Santos aprovou a compra do volante Vinícius Zanocelo, emprestado pela Ferroviária até o fim de maio de 2023. No dia 22 de agosto deste ano, os 6 membros do Comitê de Gestão do Santos, Andrés Ueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renata Angopia e Tomás Corte Real, se reuniram e votaram favoráveis ao investimento para comprar o atleta. No acordo assinado com a Ferroviária em junho de 2021, o Peixe teria de desembolsar 2 milhões de euros, cerca de 10,53 milhões de reais na cotação atual, para adquirir 60% dos direitos econômicos de Vinícius Zanocelo. Com o aval do Comitê de Gestão, o presidente Andrés Ueda deve apresentar em breve ao clube de Araraquara uma proposta para negociar os termos e as condições de pagamento. O GE apurou que a Ferroviária ainda não foi comunicada a decisão do Santos em comprar o volante. Lembrando que esse ano, Zanocelo já recebeu sondagens do Sevilha da Espanha. O interesse de um clube europeu? Na verdade, eu fico muito feliz com isso, né? Por causa que isso diz como o trabalho está sendo bem feito, então para mim é muito gratificante. Mas o meu pensamento hoje é no Santos. Eu sei que tem sondagem de outros times também da Europa, isso chegou para mim sim, mas o meu pensamento hoje é total no Santos. Eu quero estar ajudando o Santos até o fim. Isso é muito gratificante para mim, eu fico feliz com isso. Aos 21 anos, Zanocelo tem 74 jogos com a camisa do Peixe e 5 gols. Nessa temporada, foram 48 partidas, sendo titular em 41 delas. O Santos sabe que precisa de um zagueiro, um lateral direito, um volante, um meia e um atacante de velocidade para 2023. O departamento de análise de mercado encontrou vários nomes por posição e diferentes preços. O All Sports apurou que alguns empresários procuraram o Peixe para oferecer jogadores, mas encontraram dificuldade para conversar com o sobrecarregado presidente Andrés Ueda. Na janela do meio do ano, o Santos esteve perto de contratar o lateral direito Lucas Blondel, do Tigre, e o meia Fran Cristaldo, do Huracan. O Peixe deve retomar o contato por esses argentinos. Com Blondel, o Santos possui prioridade. O Tigre viverá eleições no final deste ano, e o lateral direito espera ser negociado com o Peixe ou outro clube do exterior. Em julho, o valor era de 8 milhões de reais. Por Cristaldo, a negociação seria mais difícil. O meia é destaque do campeonato argentino e já valia 20 milhões de reais em agosto. O armador chegou a ligar para o presidente Andrés Ueda chorando pelo desacerto com o Santos. O problema foi na forma de pagamento e nas garantias bancárias. O Vivare Nagasaki, clube do Japão dirigido pelo técnico Fábio Carilli, mantém interesse no atacante Lucas Braga, do Santos, e pode fazer uma proposta no fim dessa temporada. A sugestão de Carilli ao Nagasaki, da segunda divisão do Japão, é antiga. Em julho, o All Sports publicou a consulta ao Peixe. Na ocasião, porém, os números foram considerados elevados. Braga recebeu algumas sondagens ao longo do ano e, em todas elas, o presidente Andrés Ueda pediu entre 5 e 6 milhões de dólares, 26 milhões de reais e 35 milhões de reais, respectivamente. O Vivare Nagasaki acredita que, depois de um ano irregular do atacante de 25 anos, o Santos pedirá menos. O Peixe afirma que só negociará a Braga se a proposta for acima do valor de mercado. Com o contrato até 2026, Lucas Braga tem 152 jogos pelo Santos e 14 gols marcados. Ele é declaradamente torcedor do Peixe desde a infância. O presidente Andrés Ueda atualizou os torcedores do Santos sobre o atual momento da construção da nova arena para o clube. O prazo para a apresentação ao Comitê de Gestão e Comissão era setembro de 2022, vencido na semana passada. O mandatário do Peixe explicou que o clube estava aguardando o retorno da W Torre com o projeto final e o cronograma para a apresentação. Ueda prometeu realizar nos próximos dias uma apresentação ao Conselho e, em seguida, uma assembleia será realizada. Abre aspas. Tanto o Conselho quanto o Santos precisam entender. O CG, comissão, estão de espectadores. Fizemos a reunião, se montou um cronograma.
Estava previsto para setembro apresentar um novo modelo para o CG e comissão, a nova adequação, para ser discutido e, uma vez aprovado, trazer para o Conselho. O prazo era setembro, não aconteceu, não foi por falta de cobrança. Hoje recebi a informação que os arquitetos passaram para a W Torre o novo cronograma. Então, vai ser marcada entre essa semana e a outra a reunião. Ficamos na dependência da W Torre, explicou Rueda. O lance Diário do Peixe apurou que a reunião entre a W Torre e a Prefeitura de Santos foi considerada muito positiva por ambas as partes envolvidas e o resultado final foi de muito otimismo para viabilizar a construção. Os técnicos da Prefeitura e da W Torre foram os principais envolvidos na conversa. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. Vai!